Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, após ser desmascarado em No Rancho Fundo, Ariosto tenta desesperadamente reconquistar a confiança de Arthur. Para isso, ele recorre a Quinota, na esperança de que a jovem possa ajudá-lo a se reaproximar do protagonista. Mesmo com a boa vontade da mocinha de conciliar pai e filho, Arthur não quer saber de conversa e decide expulsar o veterano de sua vida. A razão para essa decisão é clara. Arthur descobriu que foi Ariosto o responsável por ordenar o seu sequestro. Esse fato destrói de vez a relação entre os dois, levando o mocinho a optar pelo afastamento definitivo de seu pai adotivo. A verdade foi trazida à tona por Marcelo, que, irritado com Arthur, decide revelar tudo o que sabe em uma tentativa de desestabilizá-lo. O personagem de José Loreto conta ao amigo a história completa, com a intenção de vingar-se, deixando Arthur abalado e profundamente magoado. Depois de ouvir tudo, Arthur resolve confrontar Ariosto. Sem rodeios, o protagonista abre o jogo com o veterano, afirmando que já descobriu toda a verdade e que a partir daquele momento sua amizade com ele está rompida. Esse rompimento, no entanto, não é fácil para Ariosto, que, apesar de ser o vilão da trama, nutre um sentimento afetivo pelo filho adotivo. A decepção e a tristeza tomam conta de Ariosto, que parte em busca de uma solução para recuperar o relacionamento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Com poucas opções, o veterano resolve buscar ajuda na filha de Zefa, Quinota. Ele acredita que, através dela, pode fazer com que Arthur mude de ideia e o perdoe. Quando Ariosto chega até Quinota, a jovem se surpreende com a atitude do sogro. Apesar de estar ciente dos erros cometidos por ele, Quinota sente pena do homem e se dispõe a ouvi-lo. Ela entende que, apesar de tudo, Ariosto está arrependido e quer reparar o que fez de errado. Durante a conversa, Quinota percebe o quanto Ariosto está aflito e se sensibiliza com a situação. Mesmo sem ter certeza se pode ajudar, a morena decide dar uma chance ao veterano e autoriza sua entrada na casa para conversar com Arthur. Ela sabe que a relação entre pai e filho está por um fio, mas acredita que talvez ainda exista uma chance de reconciliação. No entanto, quando Arthur vê o pai adotivo, sua postura é firme e intransigente. Ele deixa claro que não quer saber de reconciliação e que não está disposto a perdoar Ariosto. A situação se agrava quando Arthur, de maneira impiedosa, expulsa Ariosto do local. A atitude do protagonista não só reforça a ruptura definitiva entre eles, como também deixa Quinota abalada. A jovem, que sempre teve o papel de mediadora nas relações familiares, fica triste ao ver o sogro sendo rejeitado de forma tão dura. Apesar de entender o lado de Arthur, ela não pode deixar de sentir compaixão por Ariosto, que, em sua opinião, está sofrendo as consequências de suas próprias ações, mas ainda assim é alguém digno de perdão. A expulsão de Ariosto é um ponto de virada importante na trama, mostrando que, às vezes, mesmo com a ajuda de terceiros, algumas relações são difíceis de reconstruir. Arthur está magoado demais para conceder o perdão, e Ariosto, por mais que tente, parece incapaz de corrigir os erros do passado. Quinota, por sua vez, se encontra no meio desse conflito, dividida entre a lealdade ao marido e a compaixão pelo sogro. No fundo, ela deseja que ambos encontrem uma forma de se entender, mas sabe que, por enquanto, essa reconciliação está longe de acontecer. Esse embate entre pai e filho adiciona uma camada de tensão à trama, e resta saber se Ariosto conseguirá, em algum momento, se redimir de seus erros e reconquistar a confiança de Arthur. Enquanto isso, a narrativa se aprofunda nos conflitos emocionais dos personagens, mostrando que, às vezes, o perdão pode ser o caminho mais difícil de trilhar. Após a dura expulsão de Ariosto, o clima No Rancho Fundo fica ainda mais tenso. Arthur se fecha ainda mais em si mesmo, carregando o peso das revelações e do rompimento com o pai adotivo. Quinota, por sua vez, tenta processar o que aconteceu. Ela sente uma mistura de tristeza e impotência, sabendo que, por mais que deseje ajudar,
não tem o poder de consertar aquela relação despedaçada. Nos dias que seguem, Arthur continua afastado de todos, tentando digerir a traição de Ariosto. A decepção é profunda, pois apesar de todas as diferenças que eles sempre tiveram, Ariosto foi a figura paterna que ele conheceu. O sequestro foi a gota d'água, um golpe baixo demais para ser perdoado. Ele não consegue ver uma forma de restaurar qualquer tipo de vínculo. A dor da traição ainda lateja, e Arthur sente que confiar novamente em Ariosto seria um erro irreparável. Enquanto isso, Ariosto, abatido pela rejeição, não desiste facilmente. Ele sabe que cometeu erros terríveis, mas no fundo acredita que pode reconquistar o afeto de Arthur. A ideia de perder o filho adotivo o destrói, e ele começa a arquitetar novos planos para reverter a situação. O vilão, que tantas vezes manipulou aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, agora se vê no papel do desesperado. Sua maior missão não é mais um plano de poder ou vingança, mas a difícil tarefa de recuperar a confiança de Arthur. Ariosto começa a observar tudo com mais cuidado. Ele percebe que, para qualquer possibilidade de redenção, precisa primeiro mostrar a Arthur que está genuinamente arrependido. Isso não pode ser feito através de palavras vazias ou promessas. Ariosto entende que, para haver alguma chance de reconciliação, ele precisa provar suas intenções com atitudes concretas. É nesse ponto que sua aliança com Deodora começa a ser colocada em xeque. Deodora, sempre focada em seus próprios interesses, não vê com bons olhos essa nova postura de Ariosto. Ela percebe que a obsessão dele em reconquistar Arthur pode comprometer seus planos e começa a pressioná-lo. Você não pode deixar que esses sentimentos te enfraqueçam, Ariosto. Nós estamos em um jogo perigoso e não há espaço para arrependimentos ou sentimentalismos. Alerta ela, tentando mantê-lo sob controle. Porém, dessa vez, algo mudou no vilão. Ele não está mais disposto a seguir as ordens de Deodora cegamente. Ariosto começa a questionar se vale a pena continuar ao lado dela. Essa mudança de comportamento deixa Deodora desconfiada. Ela percebe que Ariosto está começando a escapar de sua influência, e isso a preocupa. Afinal, a parceria deles sempre foi baseada em interesses mútuos, e qualquer sinal de fragilidade pode comprometer os planos ambiciosos que ela ainda deseja concretizar. Deodora começa a pensar em estratégias para neutralizar Ariosto, caso ele decida sair de sua aliança. Ao mesmo tempo, Marcelo, que foi o responsável por abrir os olhos de Arthur, sente que seu objetivo foi alcançado. Ele sempre teve um pé atrás com Ariosto e sabia que o vilão estava envolvido em esquemas sujos. Agora, com a revelação da verdade, Marcelo sente uma espécie de vitória pessoal. No entanto, sua vingança também tem um lado amargo. Ao ver o quanto Arthur está devastado pela descoberta, Marcelo começa a refletir se sua motivação foi realmente justa. Apesar de tudo, ele considera Arthur um amigo e não queria vê-lo sofrendo tão intensamente. Marcelo então decide se aproximar de Arthur novamente, na tentativa de oferecer algum tipo de consolo. Eu sei que é difícil agora, mas pelo menos você conhece a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta, diz ele tentando levantar o ânimo do amigo. Arthur, porém, está longe de se sentir libertado. Para ele, a verdade trouxe apenas mais dor e desconfiança. Ele não está pronto para conversar sobre perdão ou segundas chances. Do outro lado, Quinota continua preocupada com a situação. Ela vê o sofrimento de Arthur e, ao mesmo tempo, a angústia de Ariosto, que, apesar de seus erros, parece genuinamente arrependido. A jovem se encontra em uma posição delicada, dividida entre o amor pelo marido e o respeito pelo sogro. Quinota entende que, mesmo que Arthur não queira admitir, o rompimento com Ariosto o machuca profundamente. Afinal, por mais que negue, Arthur cresceu com Ariosto como pai, e perder essa figura é como perder parte de sua própria história. Com o tempo, Quinota decide que não pode simplesmente ficar assistindo de braços cruzados. Ela sabe que a reconciliação entre os dois não acontecerá de um dia para o outro, mas acredita que pequenas ações podem começar a plantar as sementes do perdão. A jovem começa a encorajar conversas mais calmas, tentando suavizar o ambiente entre Arthur e Ariosto, sem forçar uma reaproximação imediata.
Enquanto isso, a trama vai se desenrolando de forma imprevisível. Ariosto, cada vez mais pressionado por Deodora e pelos seus próprios sentimentos, decide agir por conta própria. Ele começa a investigar maneiras de corrigir seus erros, buscando formas de expor outros segredos e tramas que possam, de alguma maneira, compensar as escolhas erradas que fez. Em paralelo, Arthur também inicia um processo de autoconhecimento. O protagonista percebe que, apesar de tudo, precisa resolver seus próprios conflitos internos antes de seguir adiante. À medida que as tensões aumentam, no Rancho Fundo se aprofunda cada vez mais nos dilemas emocionais dos personagens. As linhas entre vilões e heróis começam a se borrar, mostrando que, no fundo, todos têm seus motivos e fraquezas. O caminho da reconciliação é incerto, mas, para Ariosto e Arthur, a jornada já começou, mesmo que de maneira tortuosa. Nos próximos capítulos, o público vai acompanhar de perto a evolução desses relacionamentos complexos, onde o perdão, o orgulho e a redenção se entrelaçam de forma intensa. Será que Arthur conseguirá encontrar espaço em seu coração para perdoar Ariosto? E até onde o vilão estará disposto a ir para corrigir os erros do passado? A trama promete emoções ainda mais fortes, com reviravoltas que manterão todos na expectativa do desenrolar dessa intrincada relação familiar. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.